Doutor Inácio, já entendi que o ácido hialurônico é um recurso fantástico para o tratamento não cirúrgico das artroses. Mas tomar ácido hialurônico, ingerir cápsulas de ácido hialurônico, tem o mesmo efeito? Meu nome é Inácio Ventura, médico ortopedista com especialização em quadril e joelho, há quase 15 anos dedicado a estudar as maiores inovações e as técnicas menos invasivas, especialmente para os problemas do quadril e do joelho, que é a minha paixão. E claro, trazer isso para a minha prática clínica e para vocês aqui nesse canal, para que vocês adquiram conhecimento, porque vocês sabem que conhecimento é poder. E essa dúvida foi uma das dúvidas que mais surgiu, foi impressionante, eu nem esperava, não sabia que com tamanha frequência as pessoas estavam ingerindo ácido hialurônico. No vídeo da semana passada, ou semana retrasada, a gente colocou um vídeo mostrando o mecanismo de ação, explicando o mecanismo de ação do ácido hialurônico numa articulação acometida por artrose. E muitas dúvidas apareceram nos comentários e nos directs também me enviaram bastante. Doutor Inácio, tomar o ácido hialurônico traz o mesmo efeito? Traz os mesmos resultados? Doutor Inácio, eu já uso ácido hialurônico, eu tomo cápsulas de ácido hialurônico há não sei quantos meses e não vi resultado nenhum. E eu vejo você falando que o ácido hialurônico tem tantas ações e tantos colegas que já aplicaram e ficaram bem. Me explica isso aí. Então foram tantos os questionamentos que eu estou trazendo para vocês. Vocês sabem que é isso que eu faço. Eu leio todos os comentários, vejo todas as dúvidas e busco trazer para que isso engrandeça o conhecimento de todos os outros que não tiveram às vezes coragem de perguntar, tiveram um pouco de vergonha, mas que também têm essa dúvida. Começo dizendo logo que se você não é inscrito no canal, então se inscreve aqui no canal, porque aqui sempre vai ter conteúdo para vocês, para trazer conhecimento para que vocês aprendam a lidar da melhor maneira com seus problemas de saúde. Ou melhor, que nem venham a ter problemas, consigam manter a saúde de vocês. Então se inscreve no canal, dá a sua curtida no vídeo e espalhe esse vídeo assim que terminar para o maior número de pessoas que você puder nos seus grupos de WhatsApp todos, tá? Se não me segue lá no Instagram, porque foi lá, por exemplo, que apareceram o maior número de dúvidas a esse respeito, me segue lá no Instagram, me manda um direct lá, é mais fácil a gente conversar por lá. E se quer saber informações a respeito dos meus contatos profissionais, as coisas, vai ter um QR Code aqui o vídeo inteiro para mostrar isso para vocês, ou digita o meu nome na internet que você vai achar meus contatos de consultório, como me achar, como falar comigo. Então vamos lá, vamos começar explicando o seguinte. Pode ser que algumas das coisas que eu fale aqui pareçam meio óbvias para muitos que assistem, que estão acompanhando sempre os conteúdos por aqui, porque vocês já sabem disso, mas sempre vale repetir e sempre vale frisar, porque são realmente pontos de destaque. E o primeiro ponto para a gente entender esse cenário do ácido hialurônico aplicado na articulação versus o ácido hialurônico tomado via oral é o seguinte. Apesar de vocês saberem, de nós sabermos que a artrose é uma doença que tem um fundo sistêmico, ou seja, ela é a repercussão articular de um problema maior, ou seja, de um estado de saúde alterada, que a gente sabe hoje que é um organismo inflamado, a gente sabe que muitas das causas que favorecem o aparecimento de artrose são as mesmas que favorecem o aparecimento de diabetes, de Alzheimer, de hipertensão e de câncer, ou seja, é um organismo que não está saudável, normalmente com hábitos de vida não saudáveis. Mesmo a gente sabendo isso, em suma, o cerne da doença é o acometimento da articulação. É a destruição da cartilagem inicialmente e do osso subcondral e posteriormente, em casos avançados, de toda a articulação, seja ela qual for, aqui na nossa realidade, mais o quadril e o joelho, tá? Então, a artrose é uma doença basicamente articular, mesmo que ela tenha causas sistêmicas e influências do corpo inteiro e dos hábitos de vida. É a articulação que sofre, é ela que te faz ficar limitado, é ela que te gera dor e faz você começar progressivamente a abrir mão das coisas que te dão prazer na vida. Então a primeira coisa muito importante da gente ter em mente é isso. É lá que o problema está. O problema está na articulação. Seja no quadril, seja no joelho, aqui na nossa realidade, tá? Basta ver que um exemplo que prova isso muito bem é o quão fantástico o resultado de uma artroplastia de quadril ou de artroplastia de joelho. Os resultados de uma prótese de quadril são tão favoráveis porque ela resolve o problema onde ele estava. Então, quando nós pegamos um quadril com uma artrose grave ou um joelho, colocamos uma prótese de quadril, uma prótese de joelho e o paciente fica completamente sem dor, a gente não corrigiu os hábitos de vida dele ainda, tá? A gente não corrigiu essa base, mas a gente corrigiu todo o problema articular, porque é lá que ele está e os resultados são sensacionais. Então, não percam isso de vista, tá? Não tirem da mente de vocês que o problema articular é o cerne da coisa. Segundo ponto de destaque, a gente lembrar ou entender, vamos dizer assim, o que é que ocorre toda vez que nós tomamos algo ou comemos algo, seja lá o que for, quando a gente ingere algo via oral, que é esse o questionamento. Ingerir, por exemplo, o ácido hialurônico. Toda vez que você ingere um suplemento, um alimento, seja lá o que for, essa substância ela vai passar por todo o seu trato digestivo,
vai ser quebrada em moléculas menores, bem menores, menores o suficiente para serem capazes de ser absorvidas pelo seu trato gastrointestinal, pelo seu intestino. Depois que elas são absorvidas, algumas delas, nem todas são, elas são transportadas, absorvidas pelo seu organismo, muitas delas vão passar pelo seu fígado para ser metabolizado, seu fígado vai transformar ela em outras substâncias, muitas vezes, tá? Que ainda serão distribuídas pela sua corrente sanguínea, pelo seu sangue, para todos os cantos do seu corpo. E é claro que o nosso organismo ele tem uma inteligência de saber para onde que as coisas têm que ir, mais ou menos, tá? Em linhas gerais. Onde está precisando mais é onde a gente vai levar. Eu estou precisando de muita proteína para fazer músculo, porque é um atleta que está treinando muito. Então aquela molécula vai ser levada prioritariamente para os músculos naquele momento. Então existe isso. Mas entendam que a gente ingere uma dose de algo, isso é quebrado em inúmeras partículas, ou seja, a dose é diminuída, é absorvido, parte dela, é metabolizado pelo fígado, ou seja, vira outra coisa e é distribuído para o corpo inteiro. Ou seja, com muita boa vontade, se algo que você ingere for chegar lá na sua articulação, vai ser uma fração minúscula, ínfima daquilo que você ingeriu, que normalmente não é uma dose muito alta, porque a gente não pode ingerir doses muito altas de nada, porque começa a ter os riscos serem maiores do que os potenciais benefícios. Então entendam isso, não percam isso também da visão de vocês, do que acontece toda vez que você toma algo. Então, de cara já aqui para responder, para começar a responder ao questionamento de vocês, na verdade é igual a gente, os melhores professores na escola faziam isso com a gente, né? E fazem ainda. Eles não dão a resposta, eles fazem a gente pensar de tal maneira que o próprio aluno acabe concluindo qual é a resposta correta. Então não estou com pretensão aqui de ser professor de ninguém, mas antes de eu responder para vocês, já façam esse exercício de imaginar o primeiro cenário que eu falei, o primeiro ponto de destaque, que o problema está na articulação, dentro da articulação do quadril ou dentro da articulação do joelho, tá? E tudo isso que ocorre quando você ingere algo. E aí você já começa a pensar o que pode ser melhor. Se é eu colocar o ácido hialurônico, aplicar da maneira correta, impecável, como deve ser, dentro da articulação, ou tomar uma cápsula de ácido hialurônico. Eu acho que vocês já começaram a ter as próprias conclusões. Pensem bem, o que na cabeça de vocês é melhor? Eu entregar uma substância intacta, ou seja, a molécula, com todas as suas moléculas, a substância do jeito que eu quero, do jeito que ela tem o seu melhor potencial de ação naquele tecido, que é isso que o ácido hialurônico faz ali dentro da articulação para a cartilagem e para a produção de líquido sinovial. Além de intacta, eu estou entregando aquela substância exatamente da forma que eu quero, com a formulação perfeita, do jeito que tem que ser, o mais próximo possível daquela mesma substância no organismo, de como ela é fabricada pelo organismo. Tá daquele jeitinho que eu quero e eu coloco lá inteirinha no lugar que eu quero, na quantidade que eu quero. Ou seja, eu não tenho nada fragmentado, isso não foi se quebrando ao longo de várias etapas do ciclo. Eu coloquei lá na articulação, na quantidade ideal, na forma ideal, a substância intacta, como eu queria. E mais, não é como eu queria, é como o seu corpo precisa, é como a sua articulação precisa que ela seja entregue. E além disso, eu coloquei exatamente no local do problema, onde o problema artrose está, que é na articulação, tá ali, direto, de maneira absolutamente imediata, ou seja, não tem que várias etapas acontecerem ao longo de dias, horas, dias, meses para ter algum efeito. Coloquei, apliquei, pronto, já está agindo, ou seja, imediatamente. E ainda tem mais, sem a ação em outros tecidos que eu não desejo. Porque como eu coloquei diretamente no local onde é necessário e somente ali, eu acabo com o risco de todo e qualquer efeito adverso em outros tecidos que eu não tinha interesse. Então vocês lembram quando eu acabei de falar aqui, de quando você toma, é distribuído para todo o corpo. Mas não é todo o corpo que precisa de tudo que você ingere como suplemento. Às vezes, tá? No caso do ácido hialurônico, você está ingerindo com o objetivo de melhorar a sua condição articular, da artrose, que é o foco do vídeo aqui. Você acha que está indo todo aquele ácido hialurônico que foi esmigalhado, diminuído a moléculas pequeníssimas, absorvido sob outra forma e vai para o organismo inteiro? Você acha que ele vai chegar lá na articulação e somente lá? Não tem como. Ele vai chegar em muitos outros tecidos e gerando, algumas vezes, no caso do ácido hialurônico não, mas em outras substâncias, efeitos adversos que você não queria, porque você atingiu outro
outros tecidos. Quando a gente coloca aplicado na articulação, esse risco não existe. Isso é tão marcante e tão facilmente comprovável que é só você perguntar para qualquer pessoa que fez uma aplicação decente, tá? Correta, com a técnica correta, com a substância correta, seguindo todos os princípios, guiada por ultrassonografia, tudo que vocês sabem que a gente sempre falou aqui, que tem vários vídeos aqui no canal falando disso, você perguntar para ela como foi, quanto tempo demorou para ela ter efeito benéfico. É praticamente imediato o resultado, tá? A pessoa já sai após a aplicação, não ainda pelo ácido hialurônico, mas por outras substâncias que a gente coloca às vezes, e mesmo que seja pelo ácido hialurônico, é questão de poucos dias, pouquíssimos dias. A maioria dos casos, o paciente já está com muito resultado benéfico. É muito marcante. Por quê? Por tudo isso que a gente falou, a gente entregou o produto daquela maneira correta, onde o problema estava. Então, o resultado é imediatamente perceptível para os pacientes. Coisa que quando a gente está falando de algum suplemento ingerido, quando muito, é coisa assim de meses de uso para você começar a ter um efeito, aquele efeito que o paciente até duvida, será que foi, não foi? Esse do ácido é marcante, ele sabe. Doutor, aquela aplicação que você fez na minha articulação melhorou 90% a minha vida. É bem objetiva a coisa, é muito palpável, muito perceptível para o paciente. E isso é muito importante no tratamento da artrose. É mágico isso. Por quê? Porque você dar essa condição para o paciente de maneira tão imediata devolve para o paciente uma confiança. O paciente volta a perceber que ele pode viver sem dor. E isso o faz, muitas vezes, aderir a outros tratamentos. Quantos pacientes que já chegam desanimados, que não querem mais fazer uma fisioterapia, uma reabilitação, que é peça-chave do tratamento não cirúrgico, você faz uma aplicação dessa e o paciente se empolga e fala, nossa, agora sim eu tenho condições de voltar a fazer fisioterapia, agora eu quero, doutor, eu não quero perder esse efeito, eu quero ficar bem a maior parte do tempo, eu quero ficar bem o maior tempo possível. E aí o paciente retoma a fisioterapia, a reabilitação e começa a ter resultados cada vez mais positivos, porque aí o efeito é somatório, ele é sinérgico, uma coisa ajuda a outra, tá? Então, essa percepção de efeito tão marcante quando a gente tem uma aplicação intraarticular bem feita é mágica, porque ela traz confiança e esperança novamente para o paciente, para que ele consiga aderir ao tratamento e o tratamento tenha o maior sucesso possível. Para ficar bem marcado, vocês compreendam de vez e inclusive usem esse exemplo que eu vou dar, essa analogia, para explicar para outras pessoas que perguntarem para vocês no almoço de família, no salão de beleza, quando estiver conversando e alguém falar, mas eu tomo ácido hialurônico, acho que é o mesmo efeito. Você fala, não é não. Quer saber como? Imagina só essa situação. Olha essa analogia que eu imaginei aqui para vocês. Fazendo esse comparativo, aplicar o ácido hialurônico com todas essas características que eu falei, substância intacta, do jeito que tem que ser, da maneira que você quer entregar e para o local correto, com tomar o ácido hialurônico. Aquela fragmentação, absorção, chegar a uma pequena parcela em algum lugar. Um exemplo que eu pensei que poderia correlacionar bastante com isso é, imagine que você tem um objetivo, tem uma missão de entregar um picolé para o seu vizinho de porta. Seu vizinho de porta aqui, tá? Aqui você mora em apartamento, num prédio de apartamento, seu vizinho de porta, você tem que entregar um picolé para ele, tá? O picolé tá aberto, tá? O dia no Brasil, país tropical, um dia quente, você tem que entregar. Como que você acha que é mais efetivo? Você tocar a campainha do seu vizinho e entregar o picolé para ele intacto, inteiro, na quantidade que você queria e que ele precisava, da maneira que você queria e sem passar por muitas etapas, ou seja, com um efeito mais imediato, mais rápido, ou você pegar esse mesmo picolé, levar para o serviço de entrega, seja uma transportadora, seja os correios, o que for, botar ele numa caixinha, fazer a postagem e aí esse serviço de entrega vai fazer toda a logística, vai para o centro de distribuição dele, o picolé está lá, derretendo, tá? O centro de distribuição dele, o centro de distribuição volta, vai chegar, vai para o carteiro, vai para o porteiro vai e vai entregar para o seu vizinho. O que é mais efetivo? Vai chegar algum picolé para o seu vizinho? Vai chegar um palito todo melecado, tá? Então não vai ter nada de efeito, vai chegar o sujinho de picolé, ou seja, uma micropartícula no local que você queria, sem cumprir o efeito esperado e detalhe, causando efeitos adversos em todo o trajeto, porque ao longo de toda vez que foi rodando esse picolé na mão de todo mundo do serviço de entrega, foi sujando tudo, tá? É mais ou menos essa analogia entre tomar o ácido hialurônico oral ou aplicá-lo dentro da articulação. O que vocês acham? Me deem a resposta e pode colocar aqui nos comentários aqui embaixo o que vocês acham que é mais efetivo, o que é melhor. Pra gente finalizar aqui algumas observações, só alguns detalhes para ficarem claros, algumas opiniões minhas. Vocês já entenderam bem o recado do vídeo, mas vale muito a pena essas observações que eu vou fazer aqui para que não fique nenhuma compreensão errada, tá? Isso que eu falei em relação ao exemplo do ácido hialurônico, que foi o questionamento dos pacientes, mas vale para qualquer substância quando a gente vai comparar a aplicação intraarticular com o uso oral, tá? Então, por exemplo, anti-inflamatório. A gente aplica algumas vezes, em alguns casos de sinovites, casos com derrame articular muito grande, a gente aplica anti-inflamatório
anti-inflamatório intraarticular. E o efeito é o mesmo. Os mesmos conceitos podem ser extrapolados. O que é melhor? Eu tomar doses altas de anti-inflamatório, causando efeitos adversos, e que uma pequena parcela vai chegar lá na minha articulação, ou eu aplicar diretamente no local do problema, e aí eu posso aplicar doses muito pequenininhas, porque eu estou colocando ela lá, e que não haverá efeitos adversos, e o efeito desejado é muito mais imediato e muito mais perceptível. Mesma coisa, até mesmo para o uso de corticoide. Alguns médicos aplicam corticoide em algumas situações específicas e alguns pacientes tomam corticoide oral. A mesma coisa, tá? Quando você aplica, claro, tem que ser corticoides específicos para aquele fim, para aplicação intraarticular, mas em doses muito pequenas e que vão ter um efeito benéfico sem os efeitos colaterais sistêmicos no organismo todo de quando você toma, que você tem que tomar dias tomando, você tem ação em todos os seus órgãos e todos os seus sistemas, no corpo inteiro, para chegar a uma quantidade pequena ali na sua articulação. E aí já vale puxar um outro gancho para outra observação que está dentro, que é substância aplicada intraarticular é completamente diferente de injeção intramuscular. Tá? Não pode, tem um vídeo aqui no canal muito completo em que eu falo e destrincho todas as diferenças e pontos-chave entre infiltrações, injeções, aplicações. Vale a pena dar uma olhada, vamos colocar aqui na descrição o link do vídeo para você procurar aqui no canal, que vale muito a pena assistir esse vídeo. É completamente diferente. Quando a gente está falando de injeção intramuscular, e aí eu lembrei porque eu falei agora dos exemplos, tanto do anti-inflamatório como do corticoide, e tem muitas pessoas que fazem aplicação indiscriminada de corticoide, de anti-inflamatório, vai na farmácia, aplica e tal. Intramuscular é completamente diferente. Aí talvez seja um cenário pior ainda do que o do uso oral. Por quê? A mesma coisa vai acontecer. Você aplica dentro do músculo, vai ser absorvido, vai ser distribuído para o corpo inteiro. E para que vocês consigam um efeito duradouro, são feitas doses muito superiores, são feitas doses cavalares. Tanto de anti-inflamatório quanto de corticoide, se aplica um monte de substância dentro do músculo para que ela fique liberando o efeito ali para o organismo inteiro durante bastante tempo. Então são doses e hábitos que costumam gerar grandes efeitos adversos. Tá? Então tem que ter muito cuidado, porque a gente está falando de risco-benefício. Não estou dizendo que nunca existe indicação, mas entra num outro cenário. Não confunda jamais injeção intramuscular com aplicação intraarticular. E que, no caso do quadril, prioritariamente só tem como, e no caso do joelho, preferencialmente, na minha visão, tem que ser feito guiada por um método de imagem. Ultrassonografia, tomografia, você tem que ter certeza que está colocando dentro da junta. Outro detalhezinho importante é que pode ficar aparecendo com o vídeo, então o Inácio não é favorável à suplementação via oral. De maneira nenhuma. Quem acompanha os conteúdos aqui do canal sabe muito bem que eu sou muito favorável, tá? Eu acho que tem o seu papel, com certeza, a suplementação via oral. A diferença é que eu acredito que deve ser feita o uso racional, o uso inteligente e de acordo com os objetivos de cada momento, de cada paciente e a condição de cada médico, claro, para se atingir os melhores resultados. Por exemplo, eu sempre acho que a associação de técnicas é a melhor maneira, tá? Só que associar de forma inteligente. Logo, por exemplo, nós temos um monte de suplementos que nós utilizamos, até mesmo para artrose, que a gente não tem o objetivo de que ele chegue lá na articulação. A gente tem o objetivo de que ele melhore aquele organismo como um todo por determinadas características daquele suplemento, suplementos anti-inflamatórios, antioxidantes, para que, como consequência, a cartilagem e a articulação tenham benefícios. São suplementos mais sistêmicos. Por exemplo, a Boswellia serrata, por exemplo, a curcumina, por exemplo, o arpagosídeo, o próprio ômega 3, tá? Então são coisas que eu sei que vai fazer um bem geral e que vai culminar com um efeito na articulação. Então a associação dessas técnicas é muito interessante. Eu faço um suplemento de ação local, como ácido hialurônico, no local do problema, e utilizo suplementações via oral, que eu tenho o desejo, o objetivo de um manejo sistêmico do organismo para culminar com um efeito na articulação. E aí eu tenho uma coisa de efeito a curto prazo e outra de efeito a médio e longo prazo. A associação dos dois é o melhor dos cenários. Outro detalhezinho, porque alguns pacientes alegam isso. Até mesmo financeiramente é uma estratégia, costuma ser uma estratégia mais inteligente, a aplicação intraarticular. Por mais que quando você olhe e compara valores não pareça. É só colocar no papel, põe na ponta do lápis, tá? Porque a gente sabe que o tratamento com o ácido hialurônico aplicado costuma ser um tratamento de alto custo. Ele é uma substância cara, tá? O processo de produção deixa a substância cara e tudo que envolve o uso da ultrassonografia, os cuidados com a aplicação, uma sala preparada para isso, uma série de coisas. Mas, se você colocar no papel quanto que se gasta com suplementos todos os meses, tomando um monte de suplementos que alguns pacientes tomam, gastando aí algumas centenas de reais todo mês, durante anos, para daqui a pouco, depois de 1 ano e meio tomando, ter algum efeito. Enquanto eu posso fazer uma aplicação de ácido hialurônico, uma única aplicação,
que vai durar um ano ou um ano e meio. Ao mesmo tempo, com um efeito muito mais marcante e que quando se coloca na ponta do lápis fica mais barato. Então pensem nesse aspecto também. E o aspecto final, o detalhe final que não poderia faltar são as evidências da literatura, tá? Então realmente nós temos hoje diversos trabalhos de alto nível de evidência comprovando os efeitos do ácido hialurônico aplicado na articulação do joelho, do quadril e outras. O que mais tem volume de publicações de alto nível é o joelho, mas isso está comprovado, tá? Enquanto o meu conhecimento, pelo menos, eu desconheço um trabalho de alto nível de evidência comprovando os efeitos do ácido hialurônico ingerido. E eu não conheço, tá? E garanto que se houver, pode ser que haja, vai ser em muito menos quantidade, com muito menos benefícios do que o do ácido hialurônico injetável, que já é uma coisa consagrada, que já é usada na medicina há mais de uma década. Então, para concluir, respondendo aí agora de maneira mais marcada e com muitos esclarecimentos que fizemos aqui, definitivamente não é a mesma coisa aplicar o ácido hialurônico dentro da articulação ou tomar o suplemento via oral. Não tem o mesmo efeito e não são comparáveis de forma alguma. São coisas completamente distintas e todos esses benefícios e mecanismos de ação que a gente apresenta para vocês e resultados da literatura em diversos outros vídeos aqui do canal, tá? São relativos à aplicação intraarticular do ácido hialurônico. Consagrada, comprovada e sempre vale ressaltar, bem executada, bem feita, seguindo todas as recomendações, com todos os cuidados de segurança, guiado por imagem, com produto de qualidade, com tudo que a gente sabe e descreve em outros vídeos aqui, certo? Respondida a dúvida de muitos pacientes então aí, ácido hialurônico tomado via oral e aplicado na articulação, nem de longe é a mesma coisa. Espero ter ajudado e fora outras informações muito relevantes que a gente deu aqui. Se você gostou do vídeo, dá o seu joinha aí, se inscreve no canal para ter mais conteúdo de qualidade e não esquece, espalhe esse vídeo aqui. Esse aqui eu garanto que você vai sanar a dúvida de muita gente. Pega esse vídeo, clica na setinha aqui embaixo do compartilhar, copia o link, cola no WhatsApp e divulga aí em todos os seus grupos de WhatsApp que existir, tá? Isso aqui em grupo de academia, grupo da família, vai dar o que falar, o pessoal vai te agradecer muito porque vai parar de gastar dinheiro que às vezes estava jogando fora, trazendo importado ácido hialurônico de fora, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo. Obrigado por ter acompanhado.